Bom dia, feliz sábado, irmãos. Hoje vocês vão ter que me aguentar com tosse e fanho. Tá tudo bem com você? Legal, meu nome é Sherry Filho, sou adventista do sétimo dia. Conheci a mensagem em 1990, portanto há um bom tempo. Conheci Jesus em 1989, passei quase um ano buscando a Deus e estudando a Bíblia, para chegar à conclusão de que eu queria ser um adventista. Muito bem, hoje eu vou falar sobre a igreja adventista. O que é a igreja para mim? Sábado, lei. Eu quero que vocês dividam essa experiência comigo e entendam. Eu não vou fazer uma trajetória de datas e de acontecimentos proféticos. Eu vou falar em tudo que eu participei e depois isso já é um estudo bíblico. Eu não quero dar estudos bíblicos. Porém, dentro das profecias, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que ela se diferencia? Eu não digo que a Igreja Adventista é a Igreja dos Salvos, ok? Ellen White, que é profetisa da nossa igreja, diz que há mais salvos em todas as igrejas no planeta do que dentro da nossa igreja. Então, não é essa a discussão, beleza? A discussão é doutrinária. Deus, em 1843, 44, por aí, mostrou nas suas profecias de que levantaria um povo para resgatar a sua lei, os seus mandamentos, inclusive o dia do Senhor, o sábado. Mas por que o sábado é importante? Não é porque ele é lei. É isso que nós temos que entender, principalmente adventistas. O sábado não é transgredido por causa de lei. O sábado, ele é intimidade com Deus. Você não guarda o sábado guardando o sábado, cumprindo a lei. Não. Você é íntimo de Cristo todos os dias, desde o domingo, e no sábado se torna 24 horas mais íntimo dele. Então, essa é a congregação dos justos. Intimidade ao próximo e com Deus. E adoração. Muito bem. E deixando de fazer o seu trabalho financeiro, profissional, estudos, compras e vendas. É isso que é o sábado. O sábado não é não ajudar pessoas, não ter hospital para atender, bombeiro para apagar fogo. Isso não tem nada, isso é mentira
das pessoas que pregam que nós somos assim. É mentira. Nós trabalhamos mais no sábado, não na área profissional e financeira, mas na área espiritual, se necessário for. Então a igreja surgiu de uma profecia. Ela obtém todas as informações de Gênesis a Apocalipse na Bíblia Sagrada. Todas, todas. Igreja nenhuma tem. Igreja nenhuma constituída por homens, pastores, vai conseguir te explicar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vão pregar verdades, vão falar da graça, não tem problema nenhum, tá tudo certinho. Mas o contexto das informações não tem. E criou-se daí então a profetisa para orientar um povo na terra, para que tenha mais vida, mais saúde, melhor educação, um contexto familiar, o entendimento de Daniel, de Apocalipse, o que vai no livro Grande Conflito, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro, ao sair o decreto dominical. Aí o sábado entra em outra confluência, já é um outro significado, é um sinal, não é um selo que vai na nossa fronte, como muitos dizem que o selo de Deus é o sábado. Mentira, heresia. Apocalipse 14, 1, 23, 5, se não me engano, fala que nós teremos o nome de Jesus na fronte. O selo é o caráter de Deus, é a sua intimidade com Ele, é o seu amor com Ele. E por aí você observa nele, os seus mandamentos e o sábado, nele. E o sábado é um sinal. Como sairá o sinal da besta, o domingo, sairá o sinal de Deus, o sábado. Ou seja, demonstrando que você faz parte do povo de Deus. Mas nem todos que observam o sábado serão salvos. Porque o problema não é a salvação pelo sábado. O sábado não salva. Ok? Muito bem. Dito isso, nessa pequena introdução, é uma igreja infalível? Com certeza não. É uma igreja que eu condeno? Com certeza não. Eu, Sherry Filho, pregador, sou contra a lei de Deus? Absolutamente não. O sábado de Deus? Absolutamente não. Contra pastores adventistas? Absolutamente não. Eu os amo, eu os tenho com apreço enorme, meus irmãos, meus líderes. De boa, eu não tenho atrito e problema com ninguém dentro da igreja. E não busco isso. E não ataco a igreja adventista. E vou, durante a dissertação, fazer você entender melhor o que eu prego. Dito o que eu penso da igreja, o que eu sinto pela igreja, o amor que eu tenho pelos meus irmãos da igreja adventista do sétimo dia, e todo o aparato que a igreja me fornece, eu estou inteiramente com ela. 100%. Se um dia eu deixar de ser adventista, eu não vou para organização nenhuma. Pelo que eu acredito, por minha fé e pelo esclarecimento que a igreja me dá em todos os sentidos de salvação, de graça, de amor, de restauração, das profecias, do nascimento e o crescimento de uma profetisa, enfim. Uma profetisa moderna que não cabe na cabeça das pessoas, mas também não cabia na cabeça do povo antigamente, que eles mataram todos os profetas. Não acreditaram, então não acreditariam hoje também. Muito bem. Dito isso, eu quero partir para o segundo plano. Qual é o segundo plano? Que é o que a Bíblia me ensina e a igreja me ensina. A igreja somos nós. A igreja não é a igreja adventista do sétimo dia. Ela é uma igreja, uma instituição constituída com CNPJ, empresarial, não quer dizer que é uma empresa onde se barganha coisas, fabrica camisetas para ganhar dinheiro, unge água e vende, jamais. Jamais, porque isso não é bíblico, isso é demobíblico. Então, sendo nós a igreja, há uma disparidade de entendimento dentro de um corpo instituído como igreja, como era na época de Jesus no judaísmo.
Eles tinham pessoas dentro do judaísmo com a mesma Bíblia, os mesmos estudos, cada um não acreditava em anjos, o outro não acreditava em ressurreição, os outros eram detentores da lei de forma poderosa, inequívoca. E não é diferente hoje. Agora, o que eu aprendi com a igreja adventista? Eu aprendi antes da igreja e só vim para a igreja porque ela entrou e encaixou dentro do que eu aprendi com Jesus, com o Espírito de Deus. Tudo aquilo que foi me dado por ele, eu encontrei na igreja adventista. Por exemplo, a graça de Deus. Por que eu resolvi falar sobre graça, lei e sábado? Porque, infelizmente, irmãos, muitas pessoas não compreendem. Não é porque são maldosas, são o legalismo. Hoje eu coloquei, eu não prego para legalistas, eu prego para pecadores. Mas nós temos muitos, centenas de milhares de pecadores que não entendem a graça. Porque aprenderam com os legalistas e moralistas o que é a graça. E de forma equivocada vieram nutrindo dentro de si um formato totalmente fora do que a igreja adventista prega. Quando eu digo igreja adventista, é dentro da Bíblia e do espírito de profecia. Ok? Então, antes de eu começar a explicar para vocês, eu vou ler O Desejado de Todas as Nações e vou ler a Bíblia Sagrada. Olha que texto. Eu poderia separar aqui dezenas, centenas de textos. Poderia. Mas nós não temos tempo. E Jesus diz: se me confessardes diante dos homens, preste muita atenção, por favor. Eu vos confessarei diante de Deus e dos anjos. Tendes de me servir de testemunhas na terra, condutos por onde minha graça possa fluir para a cura do mundo. A minha graça possa fluir para a cura do mundo. Ele não diz que é a lei que vai curar o mundo. Ele não diz que é o sábado que vai curar. E nem poderia, porque se dissesse seria anátema. Ele seria mentiroso. E se a igreja pregar isso, ela é mentirosa e é anátema. E quem prega isso é mentiroso e é anátema. Quando você prega a lei, você condena. Quando você prega a graça, você cura. Jesus está dizendo aqui, desejado de todas as nações, fluir para a cura do mundo. Assim serei vosso representante no céu. O Pai não vê vosso caráter defeituoso. Ele está dizendo, Sherry, meu Pai não vê os teus pecados, as tuas transgressões. O que ele quer dizer com isso? Que eu não guardo nada. Que eu não guardo lei, que eu não guardo sábado. Eu não consigo. Não está em mim. Mas mesmo assim, Deus não vê esse caráter defeituoso que eu tenho. Mas vos olha revestidos da minha perfeição. Oh, meu Deus, eu vou pregar isso até Jesus voltar. Eu não aguento. Eu vou ter que repetir para você guardar no seu coração. Por onde a minha graça possa fluir para a cura do mundo, assim serei vosso representante no céu. O Pai não vê o vosso caráter defeituoso, mas ele te olha revestido da minha perfeição. É o que eu prego todos os dias. Infelizmente, muitas pessoas vêm rebater essa mensagem. Estão rebatendo contra Deus, não é contra o Sherry. Sou o meio pela qual as bênçãos do céu descerão sobre vós. Sou o meio pela qual as bênçãos... O que bênçãos? É salvação, é graça. É a tua trajetória de pecados, ela é execrada pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus por nós. E todo aquele que me confessa partilhando o meu sacrifício pelos perdidos, será confessado como participante na glória e alegria dos salvos. O que confessar a Cristo tem de o possuir em si.
Não pode comunicar aquilo que não recebeu. Os discípulos poderiam discorrer fluentemente acerca de doutrinas, poderiam repetir as palavras que próprio Cristo repetiu, mas a menos que possuísse esse amor, mansidão e o amor, eles não estariam confessando a Jesus. Então tá claro, amigo. Os discípulos poderiam falar sobre doutrinas. O adventista pode falar sobre doutrinas. Elas existem, não são mentiras, mas não te levam a caminho nenhum. É isso que eu quero que você entenda. A igreja que somos nós, ela tem o seu papel dentro da igreja que é instituída. Ora, eu li aqui para você, tá claro. O legalista não entende, não enxerga, porque ele tem o bendito mas. Ele coloca dentro da graça um pacote, e a graça não é pacote. Graça é graça, graça não é barganha. O título que eu dei hoje, além da igreja adventista, do que eu falaria, é que existe a graça religiosa e a graça do evangelho. A graça religiosa, ela procura barganhar com você. O irmão da igreja, ele vai tentar, de todas as formas, fazer com que você entenda a graça como um caminho para você trocar moedas com Deus. Aos olhos nus, cego, parece que é verdade. Porque ele fala assim para você, olha, Deus te chamou pela graça, te perdoou, te batizou com o Espírito. Agora, você vai ter que... O que você faz de ruim para Deus? Você vai ter que mudar. Você vai ter que começar a não fazer mais. Aos olhos nus é isso mesmo. Eu tenho a graça, vou deixar. Eu sou transformado. Se eu sou transformado, eu vou ter que deixar de fazer coisas. Só que você não é ensinado a dizer quais coisas. Se você fuma e bebe, ele vai falar, você tem que parar de fumar e beber. Aí você para de fumar e beber, e daí? Quais as outras coisas que você precisa mudar? Não, é uma infinidade. Então, a fluência da graça não é barganhar. Olha, agora eu vou ser adventista, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E começar a buscar. Não. Agora eu vou ser adventista, Deus me agraciou, agora, Senhor, vamos confessar. Pai, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem orar. Uma vez um irmão velho da igreja falou para mim, cara, você pregou sobre oração? Então quer dizer que eu estou há 40 e tantos anos na igreja e nem horário eu sei? Eu orei errado esses anos todos? Me dando uma dura. Porque eu estava pregando a graça, e a graça incomoda o legalista. Porque o legalista acha que sabe orar. E eu disse a ele, irmão, você me perdoa, mas você acha que você sabe orar? Então é momento de você agora entrar no seu quarto escuro e falar, Senhor, me ajuda, ensina-me a orar. Então, são essas trocas que você tem que se libertar. Por quê? Porque a transformação, ela vem, como disse aqui, salvar o mundo pela graça é a graça que nos transforma. E as pessoas pegam a graça como uma doutrina paulínea, como uma doutrina pós-Paulo. Pegam o Antigo Testamento como válido, a graça válida, mas nós temos que aprender que a graça ela iniciou no momento em que Deus disse, haja luz. Isso é graça. Você sabia? Você imagina Adão e Eva fazer o que fizeram, pecar como e o que pecaram, destruíram toda a criação, destruíram toda a humanidade, destruíram tudo que se possa dizer existência e graça de Deus. O que você faria com Adão e Eva? Se fosse uma igreja instituída, no mínimo matariam. Se não matassem, iam cortar da igreja. E execrá-los para o outro lado da avenida e nem olhar mais para a cara deles, porque eles destruíram tudo. Aí eu lhe pergunto, o que Deus fez?
a não ser perguntar: onde estás, meu filho? E antes da fundação do mundo, a graça existiu quando Jesus falou que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Eu estou dizendo tudo isso em relação à graça para você ver o tamanho da graça. Como não dá para comparar com as coisas que você precisa fazer para, ao receber a graça, agradar ao Deus do céu. A graça é maior que a vida. A graça está na morte. Como assim, Sherry? A morte é uma desgraça? A morte é ruim para nós, mas se não houvesse a morte, nós estaríamos com o coronavírus eternamente, porque era isso que o inimigo queria desde a fundação do mundo. Fazer-nos pecar, e nós íamos ser aleijados, cegos, nós íamos ser toda sorte, câncer, íamos ter câncer, toda desgraça, e não morreríamos, íamos viver eternamente com a dor. Depressivos, bipolarizados, angustiados. Então a morte é graça. Me explica o que é a graça, como mais profundamente. Em primeiro lugar, não dá para explicar a graça. Dá para explicar em partes, como eu estou fazendo. Se você imaginar que multiplica milhões e milhares de vezes o que eu estou falando, não se assuste, porque é pelo menos isso. E o que é graça? É o amor de Deus por nós. Agora, Deus instituiu uma igreja para amplificar a graça no mundo. É para isso que existe a igreja adventista. A igreja adventista não é para pregar lei sábado. Não. É para pregar ao pecador a grandeza do... Eu li aqui no Desejado. Você vai ler Ellen White, graça. Leia tudo sobre graça. A igreja nasceu e foi constituída para levar ao pecador a salvação, ou não? Ora, se nós fomos constituídos para levar a salvação, por que eu levaria a lei e sábado? Porque nós aprendemos que se eu levar para um assembleano o sábado, ele será salvo. Não, meu irmão. Todo assembleano, ou seja lá quem for, que recebe o sábado no seu coração, é porque ele está salvo. Pela graça. Quando você leva a salvação para alguém, você entrega nas mãos do Espírito Santo, que o legalista não tem fé, ele prega, mas nega a eficácia, porque ele tem que converter o cara rapidão, na marra, na chicotada, na doutrina, como eu li aqui o Desejados, que não adianta, os discípulos pregam doutrinas, mas o que adianta? E por que não pregam a graça? Porque não tem Cristo. Tem doutrinas. Então, o Batista, ele aceita a mensagem do sábado e vem para nossas fileiras. Porque ele foi salvo. Você não levou salvação para ele. Porque ele já vinha na salvação pela graça. A informação sabática lhe faltava. Você levou para ele em algum momento, lógico, não vai calar a boca. Não. Em algum momento você levou. Ele aceitou, mas porque estava salvo. Ellen White diz que terão milhares de pessoas salvas em todas as outras igrejas. Ellen White diz que o padre que pregou as 95 teses está salvo. Ele foi salvo padre. E aí? Ele não guardou o sábado. Porque quem Ellen White diz que quando nós formos para o céu, na volta de Jesus, nós vamos parar na Jerusalém, no céu, e não vamos entrar. Vamos parar no sábado. E todos ali louvaremos e observaremos o dia do Senhor, como diz em Isaías, de sábado a sábado. Então, quando nós entrarmos no céu, todos ali observaram a lei por completo e o sábado também. E aí entraremos e de sábado a sábado
louvaremos a Senhor, como todos os dias. Mas o sábado ainda continuará sendo, segundo Isaías, um dia de adoração. E nós vamos viajar para tudo quanto é lugar. Eu quero conhecer tudo. E anjo para cá, eu para lá, você para lá, e nós vamos se encontrar e tal, e pá. Aí chegou no sábado, todo mundo ouvindo sobre a graça de Deus. Então a graça é esse céu que eu estou vendo agora. As estrelas é a graça de Deus. A água que eu bebo é a graça de Deus. As fontes que jorram por todo o planeta, a graça de Deus. Então não vamos fazer da graça, como o rapaz falou ontem, é aqueles que não guardam os mandamentos, não está em graça, está em desgraça. É assim que ele vê Deus. Eu não tenho culpa que a tua visão de Deus é distorcida. Eu não tenho culpa que você não entenda a graça. E que aí você prega leis. E pior não é pregar a lei, é o orgulho de pregar a lei. Agora, o que Deus faz desse pacote todo que eu estou falando, desde o início? Ele vem em Apocalipse e fala da nossa igreja Laodiceia. Sherry, você fala mal da igreja. Eu não falo mal da igreja. Nunca falei e jamais vou falar. O que eu prego é o que Cristo fala da igreja. Mas por que ele fala aquilo da igreja? Para salvar o povo da igreja. E o que acontece com o nosso povo da igreja? A nossa mornidão, ela está ligada na parte psicológica. De quê? Eu ando com os amigos, com a família, tá tudo bem. Eu vou na igreja, a pregação é a mesma de sempre, tá tudo. Escola sabatina não muda uma vírgula, um tio, é tudo igual. Então tá tudo bem. Olha, irmão, que culto lindo hoje, né, irmão? Foi maravilhoso. Aí vamos para casa. Aí sábado que vem a gente se une. E a gente fica nesse mesmismo, e é o que Cristo quer dizer, pelo amor do meu nome. Saiam disso. Busquem de mim poder para sair disso. Conheçam a minha graça, porque dela vem a transformação. Nós estamos brigando para transformar as pessoas lá fora, com lei, com sábado, e nós aqui dentro não somos transformados. Somos chamados de Laodiceia, de miseráveis, pobre, cego e nu. Então, o que eu tenho para oferecer lá fora se eu não transformo cá dentro? O tamanho da hipocrisia. Isso serve para pastores, para anciões, todos, e eu, e nós. Se eu tenho a palavra da fé, onde Ellen White fala isso em todos os livros, Jesus fala isso de uma forma clara, e eu me abstenho de ouvir isso, porque a igreja não quer ouvir isso. E aí ela pega o que ela acha que ela tem. Abastado sou, de nada necessito. Eu tenho tudo. Aí eu quero empurrar a goela abaixo para salvar almas, se nem eu estou salvo. Você está entendendo a periculosidade da coisa? Você está entendendo aonde o inimigo nos cercou? O inimigo nos ceifou de uma forma velada, carinhosa, com afagos. E Jesus diz, a minha palavra é como uma espada de dois gumes que corta a pessoa no meio. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha por causa do meu nome, não é digno de mim. Ora, então Jesus é louco e Satanás é maravilhoso. Porque eu preservo tudo que é meu umbigo. Não prego e não levo a espada de dois gumes para minha igreja se converter. Como que eu levo para minha igreja se converter? Quando eu digo aquilo que Jesus diz para nós. Cara, você é abastado, cego, miserável. Acorda. Vamos buscar aquilo que nos falta. O que nos falta? A graça. Nós falamos dela. Ouvimos dela. Porém, junto com a graça vem um pacotão.
E a graça é conversão. Nós terminamos aqui, hoje, vamos supor. Estou terminando, estou finalizando. Muito bem. E aí você foi despertado, ou despertada. Meu Deus, o irmão está pregando a verdade, está dentro da Bíblia, de profecia, e é o que a igreja prega, isso é da igreja. Eu estou repassando o que a igreja prega. Inclusive o selo de Deus na nossa fronte está doutrinado na nossa igreja, que é o caráter de Jesus. Não é o sábado. O sábado é um sinal externo, no momento exato. Mas você tem que carregar o caráter dele. Como eu carrego o caráter dele? Aí você começa a questionar a Deus. Termina a pregação. Você está incomodada ou incomodado. Você vai para o teu quarto e vai conversar com ele. Senhor, eu achei que eu entendi a graça. Pelo que eu ouvi, eu não entendi nada. Nem do que eu ouvi e nem do que eu imaginava. Então eu quero, nesse momento, Senhor, me entregar nas tuas mãos, porque eu quero ser um homem de coração puro. Porque eu quero que o Senhor habite nele. E ao habitar nele, Senhor, seja feito a sua vontade. Aí sabe o que vai acontecer? Aquilo que você menos quer, se converter. Sabe por quê? Porque quando você se converte, meu irmão, você não tem mais o controle da sua vida. Aí acabou. Aí você vai dar o que você não tem. Aí você vai aonde você não quer ir. Aí você vai fazer coisas que na tua concepção humana é de pessoas idiotas. Aí começa a haver um conflito do convertido e daqueles que tinha a lei. Porque você tendo a lei, o sábado e o conhecimento, pô, legal, você vai para a igreja. Amém, irmão. Você não falta nem a escola sabatina e acha que está arrasando. Primeiro acorda e faz a oblaçãozinha, né? Aí vai para a escola sabatina, aí volta para casa, irmão, achando que é abastado, rico e de nada necessito. É isso que Jesus quer te falar. Compre de mim o ouro, compre de mim a verdade, compre de mim o espírito, porque é tudo de graça. A graça não tem limites. A graça não é troca. A graça, ela é existência. Ela é a perfeição de Deus em nós. Não há perfeição de Deus em nós na lei e nem no sábado. E por isso eu não observo o sábado? Não. Eu tenho uma alegria quando chega o sábado. Sexta, no pôr do sol, eu bato um maior papo com Jesus lá na área. Eu nem me preocupo em fazer a hora do pôr do sol. Falta 10 minutos. Pôr do sol. Aí eu idolatro o sábado. Porque eu tenho que estar naquela hora, senão meu organismo vai sair pela boca. E se eu não fizer naquela hora, conforme eu acho que é, porque o pôr do sol é aquela hora, eu acho que Deus vai me estraçalhar, não vai me abençoar, nem eu, nem minha família. Eu não vivo assim, cara. Eu vivo na paz com o meu Senhor. Eu entro no milharal no sábado e pego o milho e colho e como. Davi, quando entrou para comer o pão da preposição, que ele estava em fuga, ele estava sem comer há dias. E ele tinha defendido uns fazendeiros que ele podia ter roubado carne, tudo dos caras, para alimentar o seu exército, os seus amigos ali, seus companheiros. Ele não fez. E chegou um momento de fuga, que ele chegou lá onde estavam os sacerdotes, a fome era tanta que ele entrou pegando os pães. E quem pegasse morria. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida. Davi não só se alimentou do pão da vida, como alimentou as pessoas com o pão da vida. Davi era um dos maiores pecadores, mas era um dos maiores adoradores. Davi sabia em quem cria. E em todos os momentos que ele
propagava os salmos com pedidos de perdão, de amor, não retires de mim teu espírito, ele fazia isso porque estava salvo. Ele não barganhava, ele não buscava a Deus para que Deus o salvasse. Não, não existe isso na Bíblia. Então eu, como adventista, como igreja de Deus dos últimos tempos, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que levar a graça. Por quê? Quando eu vivo a graça, como eu disse, no pôr do sol, às vezes eu entro meia hora depois do pôr do sol. Às vezes estou tomando banho, aí eu vou lá, para mim eu nem tenho horário, eu sei que é o pôr do sol, que é o sábado chegou, no meu coração já chegou, porque ele já vem vindo. Eu vou lá no terraço e falo com ele. Em alguns momentos pode terminar o pôr do sol, eu vou lá fazer o pôr do sol. Eu fiz aqui o pôr do sol ontem com o pessoal, ao vivo. Essa intimidade que Deus quer. A graça de Deus, por ser imerecida, não há barganha. Quando você entender isso, você foge das regras e normas do legalismo. O legalismo não tem piedade. O legalismo tratou Judas como tratou. Judas deveria ter corrido para Jesus, mas ele correu para onde? Para a igreja, para os legalistas. Deu no que deu. Nem olharam na cara dele. Nós temos casos de pessoas do nosso meio que caíram. E pessoas detonam eles até hoje. Não há perdão, não há misericórdia. Há um ódio legalista sem par e sem fim. E quando você prega a graça, dá a impressão que você é um conivente com a zorra. Ah, Cher, você é conivente com a baixaria. Então Jesus era. Paulo também. Então, finalizando, busque de Deus. Seja você pastor. Pastor não é nada mais do que eu. Nem um grãozinho. É um pastor. É alguém que estudou e se diplomou. E tantos nós, como membros, somos pastores. Então não há diferenciação. Não idolatrem. E não queira ser idolatrado. Se em algum momento da sua vida, como pastor, você se acha qualquer coisa acima de qualquer um, vá buscar a Cristo e a graça ontem. Porque Jesus disse que nós somos os últimos. Que eu tenho que ser a base, eu tenho que estar abaixo dos meus irmãos. Então a graça é isso. Nem o pastor, nem o ancião, diácono, nem eu. É Cristo. Tudo é Ele. Quando você entender isso, irmão, você vai ser uma luz para o mundo. Você vai ser uma luz para as pessoas. Mas se aí a lei que nós temos, e o sábado, todo mundo sabe que você é adventista, que você é retentor dos 10 mandamentos, e nele o sábado, todo mundo sabe. Quando você diz adventista do sétimo dia, a pessoa fala, por quê? Porque nós observamos o sábado como o dia do Senhor. Mas eu quero te explicar, irmão, que Jesus é a tua salvação, que Ele que te amou, te salvou desde a fundação do mundo, porque Cristo veio abrir os braços e falar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ah, mas eu pequei muitas vezes, eu voltei para as drogas. Jesus está aqui, graça é isso, Ele está a todo momento para você e por você, mas o legalista acha que não, que ele tem prazo de validade. Então você vem e é imediatamente, senão você está perdido. Esse é o legalista. Mas Cristo não. Cristo acolhe. Por que ele acolhe? Porque ele sabe que no perdão que existe a transformação. Não há outra transformação se não for no perdão, irmão. Porque senão já teria abandonado a Jesus, a pregação, há muito tempo. Então é isso que eu queria dizer. Ok? Louvado seja Deus. Ore por mim. Eu já estou melhor, mas não estou. Mas já estou me sentindo melhor. Que o Espírito te guarde. Pai querido, obrigado por tua graça, obrigado por nossa igreja, Senhor, pelos nossos líderes, pastores. Abençoe cada um de nós. E em tempo, Senhor, sabemos que a sacudidura já está acontecendo, desde a época que Ellen White falou, que já tinha iniciado, e que ela é silenciosa. Então alerte os nossos filhos,
Alerte os nossos amigos, alerte o teu povo, para que a gente possa, em tempo, entender o caminho da salvação, compreender a graça, viver por ela e pregá-la para toda a humanidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Guarda-nos em teus braços e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Agora eu vou botar no YouTube e você pode compartilhar, tá bom? Obrigado. Fica em paz. Tchau.